Filipenses no capítulo 2, no versículo 5. Filipenses no capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Vamos ler a palavra de Deus. Depois nós louvaremos ao Senhor com a banda e ministraremos a palavra do Senhor. Filipenses no capítulo 2, versículo 5. Quem achou diz amém. Quantos estão? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Deixa eu ver quantos crentes, quantos servos de verdade carregam a espada, a palavra de Deus. Não podemos ter vergonha da palavra de Deus, vergonha de carregar a Bíblia. Não, deve ser algo honroso para nós. Estamos portando uma arma poderosa, a palavra do Senhor. Porque algumas pessoas, elas não sentem vergonha ou nenhum temor em carregar uma arma perigosa, uma arma branca. Não sentem nenhuma vergonha de carregar algum instrumento que vai ser para a maldade, usado para a maldade contra o outro. E nós, como servos do Senhor, não podemos nos envergonhar de carregar as sagradas escrituras, a palavra de Deus, que é o poder de Deus. Leiamos a palavra que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga obrigado, Senhor, por esta palavra. Diga, fala comigo, Senhor, através desta palavra. Senta um minutinho, vamos louvar a Deus com a banda. Nós lemos Filipenses no capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Nós lemos sobre o exemplo da humilhação ou da humildade de Jesus. E eu introduzo esta mensagem fazendo uma pergunta a esta igreja: quais são ou qual é a razão da sua alegria? O que te deixa alegre? O que te deixa feliz? Você se sente uma pessoa alegre, feliz? Se você se sente assim, levante a mão, dê um glória a Deus. Qual a razão da sua alegria? Qual a razão desta alegria que pode ser percebida não só com um sorriso? Alegria verdadeira é mais do que sorrir. Alegria verdadeira é mais do que esbojar um sorriso, franzir o rosto, encolher os olhos. Mexemos centenas e centenas de músculos na nossa face quando sorrimos. E o sorriso, ele contagia. A alegria, ela contagia. A alegria é contagiante. Mas qual a razão da sua alegria? Você consegue ficar feliz? Você consegue ficar alegre mesmo em meio às adversidades? Você consegue soltar uma gargalhada mesmo em momentos de dificuldade? A razão da sua alegria são as situações favoráveis? A razão da sua alegria
É dinheiro? É prata? É ouro? É poder? A razão da sua alegria é algum cargo de destaque, um título na sociedade? Quais são os motivos, ou qual o motivo, a razão da sua alegria? E você pode estar se perguntando: pregador, por que tanta pergunta? É porque nós acordamos e queremos de início ouvir apenas respostas. Só que a vida não é feita apenas de respostas, mas de perguntas. As perguntas, elas mexem com o nosso interior. As perguntas, ela nos desperta. As perguntas nos faz acordar e dar sentido mais à nossa vida. Por que eu vou fazer isto? Por que eu estou aqui? Por que eu estou a fazer isto? Por que eu estou aqui nesta manhã? É mais do que responder: eu vim buscar do Espírito Santo. É mais do que isto. Tem um sentido maior, tem algo maior. Não me refiro que algo maior do que o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus, e Deus é soberano, é sublime, é exaltado. Mas o que eu me refiro de maior é muito mais do que você sair da sua casa e vir aqui. É você ter entendido que a vida, ela não tem sentido se não estiver aos pés do Senhor Jesus. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, o livro de Atos, no capítulo 16, versículos de números 12 ao 40, registra esse episódio em que o evangelho chega à cidade de Filipos. Paulo estabelece nesta cidade uma igreja, um ramo da igreja de Cristo, com a sua essência. Isso acontece mais ou menos no ano 51 depois de Cristo. A carta, ela vai ser escrita mais ou menos por volta do ano 61 depois de Cristo, e que, segundo dados históricos, é num período em que Paulo está preso. Paulo está preso. Paulo está encarcerado. E mesmo encarcerado, ele tem razão para se alegrar e motivar a alegria em outros. Você consegue, em meio às suas aflições, encorajar outras pessoas? Você consegue, em meio às circunstâncias da vida, às circunstâncias adversas, o vento soprando contrário a você, você consegue motivar outras pessoas? Você consegue alegrar outras pessoas? Você consegue motivar as pessoas a buscarem a Cristo? Paulo está fazendo isto. O conteúdo máximo desta carta é o seguinte: é que a alegria, a natureza e base da alegria cristã está em Cristo Jesus. A natureza e a base da alegria cristã está em Jesus. A completude do ser está em Jesus. A nossa suficiência é Cristo. A presença de Cristo é suficiente para que nós passemos pelas tempestades ou pelas bonanças e mesmo assim continuarmos felizes, continuarmos alegres, porque as adversidades não conseguem influenciar na minha comunhão com meu Deus. Paulo está dizendo aos Filipenses: a alegria de vocês não depende de circunstâncias favoráveis. A alegria de vocês unicamente vem de Cristo Jesus. Declare comigo nesta manhã: a minha alegria vem de Cristo. A minha alegria é Cristo. Mais alto: a minha alegria é Cristo. É Cristo mesmo, exalte Ele, glorifique a Ele com bastante alegria. Aleluia.
A nossa alegria é Cristo. Se retornarmos para o Antigo Testamento, nós temos um personagem que é um exemplo de fé. O patriarca Jó. Quando ele está cercado pelas adversidades, os seus amigos o desprezam, sua família despreza, sua esposa o despreza. E de repente, essa mulher que um dia o desprezou, chega para ele e diz assim: você ainda está servindo a esse Deus? Você ainda está ainda? E a resposta de Jó é aquela resposta de alguém que conhece de verdade Deus. É de alguém que está próximo de Deus. Porque há uma diferença entre alguém que acha que conhece Deus e outros que estão próximos de Deus de verdade. Quem está próximo, esta proximidade é refletida. Ele não vai precisar dizer, eu estou próximo de Deus. As suas atitudes vão revelar isto. As suas palavras irão refletir isto. O seu trato com as pessoas vai revelar isto. O cidadão que ele é, o funcionário que ele é, o pai que ele é, o esposo que ele é, vice-versa, revela isto. Vai revelar esse contato que ele tem com Deus. Esse contato que ela tem com Deus. Você ainda, Jó, teme a este Deus? Você ainda adora este Deus? Amaldiçoa este Deus e morre. E a resposta é: como fala uma louca, assim fala você. Nós recebemos o bem de Deus. Porventura também não, em outras palavras, não vamos nos alegrar com o mal? Deus dá, Deus tira, Ele tem poder para tudo. A razão da minha alegria, mulher, nunca foi a riqueza que eu tinha. Não era os bens materiais que eu tinha, mas esta presença que não saiu, mesmo quando todos se afastaram de mim. A minha alegria permanece, a minha alegria é a presença deste que não saiu, não me deixou, não me desamparou, está comigo todos os dias. Esta presença gostosa, esta presença maravilhosa, esse amigo de todas as horas. Só que quando Paulo vai escrever a igreja em Filipe, ele não vai dizer assim: Jó é o exemplo para vocês. Ele não vai dizer assim: Davi é o exemplo para vocês. Ele não vai dizer que outro personagem, Elias, Eliseu, é o exemplo para vocês. Ele está dizendo: Cristo é o exemplo para nós. Porque ao falarmos em qualquer outro personagem, logo alguém vai esmiuçar a história desses personagens, a biografia desses personagens, e vão encontrar o calcanhar de Aquiles destes personagens. E vai dizer: mas também Davi, mas sempre vai ter um porém, sempre vai ter um mas. Por isso Paulo está dizendo: siga o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso exemplo máximo para todas as coisas, em tudo. Exemplo. Mas aí é que está. Quem temos tomado como exemplo para a nossa vida? Quem seguimos como modelo a ser seguido? Quem seguimos como modelo? Nós vivemos em um mundo pós-moderno, onde a sede de poder, de dinheiro, de fama, tem cegado muitas pessoas. As pessoas se tornaram como se fossem bonecos de argila ambulante, sem sentimento, coração de pedra, insensíveis às causas do próximo, porque a única coisa que sentem é: eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que estar, eu tenho que ter, aquilo é meu, eu. Esse é o lema desse mundo.
É a filosofia, o caminho em que muitos têm trilhado. E esquece o exemplo máximo de Cristo. O exemplo sublime de Jesus. Vale aqui algumas perguntas. Quais são os sentimentos que definem sua relação com o mundo e os homens? Se pudéssemos fazer agora um diagnóstico, através de perguntas, para demonstrar com quem estamos mais conectados. As perguntas seriam assim: quais os sentimentos que definem sua relação com o mundo e os homens? Será que seria o sentimento de domínio, de controle, de poder, de indiferença? O sentimento que há no nosso coração seria a sede de poder? Poder pelo poder? Seria o de controle, o de domínio, o da indiferença? Ou seria o sentimento de amor, de renúncia, de entrega ou de obediência? Obedecer? Ser servo? Servir? Que humilhante. Alguns pegam um versículo solto das Escrituras e diz: Deus me constituiu como cabeça e não cauda. Eu vou servir ao próximo? A ideia de estar submisso a alguém? A ideia de ser servo de alguém? Não dá. Eu tenho que ser, eu tenho que estar. Eu não aceito me sujeitar a ele, a ela. Não, Deus quer que eu seja cabeça. Deus não quer que eu seja os animais que foram criados para se submeter aos homens. Eu quero estar acima, eu quero ter poder, eu quero ter dinheiro, eu quero controlar, eu quero mandar. Será que são esses sentimentos que há dentro de nós? Lamento informar. Se esses sentimentos de poder, de indiferença, de controle, de domínio, dominam o nosso coração, ainda estamos seguindo como exemplo os padrões desse mundo e desta vida. E este mundo, ele decaiu. Ele está caído, está obscuro, está na masmorra, está afastado de Deus. Os padrões morais deste mundo não conduz a Deus, não leva a Deus, não glorifica a Deus. Os projetos desse mundo não é para a glória de Deus, mas para a glória de uma figura, para a glória de um homem. Com Deus é diferente. Com Deus é diferente. E foi para isso que Jesus desceu. Ele desce. Sendo Deus, Ele encarna, assume a figura de homem, mas Ele não usurpa. Diga comigo, Ele não usurpou. É diferente, o significado da palavra, do verbo usurpar, é diferente no português. Porque no português é se passar por alguém. Isto não cabe em Jesus, porque Jesus é Deus, e encarnado Ele é 100% Deus e 100% homem. Mas quando diz que Ele não usurpou, é que Ele escolhe, Ele decide se humilhar, porque está escrito: quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo todo-poderoso, onisciente, onipresente, mesmo sendo Deus encarnado, Ele não usa os seus atributos divinos para impor algo a alguém. Ele se sujeita. Ele se sujeita. Ele assume a figura de
servo. Será que tem servos aqui nesta manhã? Será que tem servo? O servo, ele faz um barulho. O barulho de adoração ao seu Senhor. Por isso Jesus deixou a sua inexprimível glória para tomar sobre si a forma humilde da humanidade e realizar os mais humildes serviços por nós. Ele consentiu em não ter distinção ou honra e estava disposto a ser até desprezado. Isso é demais para mim. Isso me constrange. Um Deus que aceita, um Deus que decide até ser desprezado por mim, ser rejeitado pelos homens. Quando ele deixou de lado a sua antiga posição e dignidade, ele se tornou um humilde servo, mas agora ele está exaltado, ele é exaltado acima de tudo e de todos. Ele estabeleceu esse exemplo para nós. Ele estabeleceu esse exemplo para que pudéssemos superar a autoexaltação e desenvolver a verdadeira humildade. Cristo é o nosso modelo de servo, o nosso modelo de humildade. Não tem nenhum outro. Não tem nenhum outro. Ele é o nosso exemplo máximo desta humildade. O Deus, o Senhor que se faz servo. O Senhor que se esvazia de si mesmo. Kenosis. Se esvazia de si. Ou seja, ele não deixa de ser Deus, mas ele, por amor ao Pai, ele se torna servo, em demonstração de amor e obediência ao Pai, em demonstração de amor e obediência ao seu Pai, ele se humilha, para que ele, hoje e para sempre, continue sendo o nosso exemplo de humildade, o nosso exemplo de servo, o nosso exemplo de cidadão, o nosso exemplo de esposo, o nosso exemplo de amigo, o nosso exemplo de irmão, o nosso amigo de tudo. O padrão pelo qual devemos medir nossas vidas é nada mais que a vida perfeita de Jesus Cristo. Não tem como, porque não há méritos no homem. O homem nunca servirá como modelo, como exemplo a ser seguido. E como é que Deus nas Escrituras mostra isto? Encarnando. Ele se torna homem, dizendo: nenhum de vocês é capaz, nenhum de vocês podem chegar a mim, nenhum de vocês tem um modelo, ou pode ser constituído como modelo para a humanidade. Por isso eu mesmo vim, encarnei, vou servir, vou mostrar o exemplo, vou me sujeitar, para que todos sejam reconciliados no Pai, por meu intermédio. Jesus é o exemplo, Jesus é o exemplo. Oria lamas, declama lamas. Você pode orar 24 horas, é bom, continua. Você pode jejuar 7 vezes na semana, é bom, continua. Você pode me dizer que já leu 50, 100 vezes a Bíblia, isso é bom, continua lendo. Você pode me dizer: olha, eu dei esmolas, isso é bom, continua. Eu sou um bom filho, isso é bom, continua. Mas não usa isso como mérito, não usa isso para se achar superior a alguém, ou como aquele que vai requerer de Deus algo em troca. Porque nada disso é suficiente. Cristo é o exemplo. O modelo é Ele. O exemplo é Ele. E você sabia que nós somos chamados para seguir o exemplo dele? Paulo vai dizer: tende em vós
o mesmo sentimento. Em outras traduções ele vai dizer assim: tenha o mesmo pensamento que houve em Jesus. Será que está existindo em nós o mesmo pensamento que houve em Jesus? Que pensamentos foram esses? Que houve em Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque Jesus é diferente do primeiro Adão, que foi enganado pela serpente dizendo: você vai ser igual a Deus. Faça isto, faça tudo que você pode, você é livre. Vai lá, arrebenta, vai, faz. Vai, uau, você é o primeiro Adão caiu nessa conversa fiada. E há muita gente assim também. Talvez a serpente não seja aquele animalzinho que foi possuído, mas pode ser o dinheiro, que se tornou o senhor da vida de muitos. Pode ser o título, ou os títulos. Pode ser o cargo, pode ser a posição que ocupa. E que quem sabe só por causa disto, destas coisas efêmeras, dessas coisas passageiras, se acha um quase Deus, ou um Deus, e não é, porque a vida humana é breve. Deus vai usar o profeta Jeremias, capítulo 29, e vai descrever assim, ó: não se glorie o homem na sua riqueza, o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se no Senhor. Noutras palavras, o rico, o dinheiro acaba, o forte, a força acaba, o sábio, ele chega a um período da sua vida que ele esquece tudo. Ele fenece, e para onde foi toda a sua força? Para onde foi toda a sua sabedoria? Acabou. Mas Deus continua sendo o Todo-Poderoso, o Pai do Conselheiro da Paz, o Conselheiro fiel, eterno. Continua sendo a fonte de sabedoria. Ele continua sendo Deus eternamente, porque Ele nunca diz eu fui, eu serei. Ele sempre diz eu sou. Passado é só para a gente. Nós costumamos dizer assim: eu fui, eu fiz, eu já fiz isso, eu já pude isso. Um dia, nossa, minha memória já foi boa. Hoje está uma porcaria. Nossa, eu não consigo lembrar nem onde eu coloquei a chave. Que nós somos limitados. Por isso eu não sou exemplo. Exemplo é Cristo. Modelo é Cristo. Você consegue bater no seu peito dizendo: o exemplo é Cristo? Diga: acalma coração. Mais alto: acalma coração. Você é limitado. Quem pode tudo é Deus. Quem pode tudo é Deus. Quem é Deus, e eu preciso dele. Diga: eu preciso. Só quem precisa, levanta as mãos e dá um glória a Deus. Nós fomos também comissionados a seguir esse exemplo e este padrão de Cristo. Em primeiro lugar, nossas palavras, nossos atos devem ser comparados com os seus. Pedro vai escrever, 1 Pedro no capítulo 2, versículo 28, o seguinte: foi para isto mesmo que fomos chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-lhes um exemplo para que sigam os seus passos. O exemplo não é aquele ator famoso que doou bilhões. O exemplo não é o magnata. O exemplo não é estas figuras públicas ou políticas que fazem
ações mirabolantes diante das câmeras. O exemplo máximo é aquela cena escandalosa do Deus pendurado no madeiro. E mesmo quando, com o poder em mãos de condenar, ele olhou e disse: Pai, perdoa estes porque não sabem o que fazem. Este é o exemplo. Não doou bilhões, doou sua própria vida. Não doou ouro e nem prata, doou sua própria vida, entregou sua própria vida, para que nós estejamos aqui nesta manhã. Você não está aqui buscando o Espírito Santo, porque é uma forçazinha, não. Você não está buscando o Espírito Santo, porque é um vento, uma força ativa, não, não. É uma pessoa que quer se relacionar com você, e você sabe que isso é possível, porque Jesus é o exemplo. Ele morreu, ressuscitou, vive pelos séculos dos séculos, e está aqui nesta manhã. Até o nosso padrão de santidade deve ser o mesmo que o de Jesus. Pedro novamente vai escrever, 1 Pedro 1,15 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Além do mais, nossos passos, seguindo os passos de Jesus, podemos até encontrar o sofrimento, porque é impossível, escuta bem isto, é impossível alguém que segue a Cristo, é impossível alguém que segue a Cristo, e o final não ser com morte. Não tem como, não tem como ser diferente, é impossível não ser diferente. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo: assine a sua sentença. Ele está dizendo: é constante renúncia, vai ter sofrimento, vai ter perseguição. 1 João 2,6, aquele que afirma que permanece nele, deve andar da mesma maneira que ele andou. Se nós seguirmos os passos de Jesus, não encontraremos pastos verdejantes, não encontraremos um caminho lisinho, bonzinho, a ser seguido de camurça. Terá os espinhos, terá os abrolhos, terá os chicotes, terá a perseguição, mas o gostoso não é o percurso, o gostoso é o final. Aleluia, é o final. É o final. E estes sofrimentos, essas adversidades, não são capazes de mexer com a nossa harmonia com Deus. As perdas, os ganhos, não são capazes de mexer com a nossa intimidade com Deus, com o nosso humor, com a nossa alegria, porque a nossa alegria não depende do ouro, não depende da saúde estar 100%, não depende de recebermos elogios, a nossa alegria não depende da nossa dispensa estar cheia, não, é da presença manifesta de Deus. Por isso ele disse: vocês nunca ficarão órfãos, eu não vou deixar órfão, eu vou pedir, vou rogar ao Pai, e virá para vocês um Consolador. Quem é este? Espírito Santo, e Ele estaria conosco todos os dias, e estará, e está até a consumação dos séculos. Cristo é exemplo. Cristo é exemplo. Orialamas. Aleluias. Cristo é exemplo. Sabe qual era o objetivo máximo em passar toda essa humilhação? Será que os chicotes, as chicotadas em Cristo doeu? Claro. As varancadas doeram? Sim, claro. A coroa de espinho doeu? Claro. A humilhação doeu? Dói em qualquer ser. Doeu. Ele, naquele momento, ele podia.
Ele podia libertar-se da cruz, podia ou não podia? Impedir a chicotada, sim ou não? Mas ele passou isso por você. Ele escolheu sofrer por você. Ele disse: está doendo, mas eu vou sofrer calado. As escrituras dizem que como uma ovelha muda para o matadouro, assim foi ele. Não deu um gemido, segurou um madeiro pesado. Ele escolheu sofrer por você. Não para te prometer uma vida aqui de regalias, mas para assegurar para você uma vida eterna. E para que você siga ele como exemplo, porque ele já sabia que muitas imagens humanas seriam manchadas, maculadas, e eles se tornariam ou continuariam sendo a vergonha. Aí Jesus diz assim: alguém precisa ser exemplo, porque vai virar uma bagunça, já está uma bagunça, vai continuar a bagunça, alguém precisa ser exemplo. É por isso que Jesus se constitui como esse exemplo. Ele sofre por você, porque ele tinha como objetivo: eu tenho que agradar meu Pai. Mas aí nós caímos numa vaidade idiota, que nós sempre queremos agradar as pessoas. Nós queremos nos sentir superiores às pessoas. Nós queremos poder, nós queremos mandar. Nós precisamos do Espírito Santo para nos esclarecer isto. O gostoso da vida não é dinheiro e nem fama. O gostoso da vida não é poder. O gostoso da vida não é mandar. O gostoso da vida não é ser alguém reconhecido na sociedade. O gostoso da vida é ter a presença desse Deus maravilhoso. É ter a presença desse Cristo. Quantos querem a presença desse Cristo na sua vida? Quantos querem a presença desse Cristo maravilhoso? Oh, glória a Deus. Ele queria agradar, em vez de alcançar a sua própria agenda. Ele compete para mim fazer a vontade do meu Pai. E quando ele estava crucificado, e como eu disse, com o poder de condenar seus opressores, seus algozes, com o poder de matar até, como ele tinha dito: não tema o homem que mata, e depois disso não tem poder de fazer mais nada. Temei, pois, aquele que além de matar tem poder de lançar a alma no inferno. Quem é o único que tem poder para isto? É Deus. Jesus é Deus. Quem crê que Jesus é Deus encarnado? E por que ele não matou naquele momento? Por que ele não destruiu seus opressores? Pedro vai explicar o porquê. 1 Pedro 2,23, mesmo no meio de ridicularização, abuso e hostilidade, não fez ameaças, não revidou, em vez disso, ele se entregou àquele que julga com justiça. Se ele matasse, ele estava dizendo: se alguém te perseguir, mate também. Se ele ferisse, ele estava dizendo: se alguém te ferir, fira também. Aí ele não seria exemplo para nós. Ele reservou para o final. O final é porque o gostoso não é o início das coisas, mas o final. Tem muita gente que agora está se achando. Tem muita gente que se acha o todo-poderoso. É o dono do Brasil, é o dono do mundo, é o dono da empresa, é o dono da casa, é o dono disto. Eu sou. Mas haverá um dia em que o eu sou descerá no seu alto e sublime trono e dirá assim: ei, você mandou por um tempo, você achava, você estava enganado, eu sou, agora vai ser julgado por mim. Foi isso que Jesus fez. No final de tudo, essa atitude de Jesus é de abnegação, ou seja,
é sacrificar seus próprios desejos para agradar ou ajudar outra pessoa. Essa atitude está no perfil que Paulo está dizendo aos filipenses, que haja em você esse mesmo pensamento que houve, que há em Jesus. A abnegação, sacrificar seus próprios. Será que eu estou disposto a isto? Jesus fez isso por mim, eu estou disposto a fazer isso por Ele? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. João 3,30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Você quer aparecer ou quer permitir esse que está acima de tudo aparecer na sua vida? Você quer Ele aparecendo na sua vida? Você quer fazer diferente a partir de hoje? Ele é exemplo de humildade. A humildade é o oposto de orgulho. Ser humilde significa ter uma atitude mental que jamais se deixa levar pela soberba e pela arrogância. A humildade não é uma palavra. Humildade são atitudes. Quem é humilde não diz que é. Você vai ver nas atitudes dele. Humildade não é se vestir de forma maltrapilha. Humildade não é ficar sem tomar banho. Humildade não é ser pedinte. Humildade não é morar numa casa simples. Humildade fala mais de interior do que de exterior. Humildade fala mais de uma conversão, uma mudança de mentalidade, do que com falar mansinho, baixinho, morar no lugar simples ou se vestir de forma simples. É muito mais do que isso. É uma mudança de mentalidade. É uma mudança radical. E Cristo, Ele, João 7,16, nunca quis ser mais do que seu Pai. Olha que coisa. Eu estou aqui, então eu que mando, eu que sou. Não. Eu e o Pai somos um. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Até depois da ceia, Ele mostra essa humildade. Depois da ceia, Ele como o Senhor, que deveria ser servido, Ele que serviu, foi lavar os pés dos seus discípulos. Um serviço humilde, humilhante, mais inferior, mas Ele faz isto, sabe para quê? Para servir de exemplo para nós. Você quer servir ou quer ser servido? Quer ser senhor ou servo? Eis que o Senhor bate a porta do seu coração e pergunta: quer ser senhor ou servo? Porque eu vim para tornar os homens servos. Porque é honroso o serviço, é honroso servir, porque o resultado produz algo glorioso. Servir é dedicar sua vida para outrem, procurando o agradar e obedecer suas diretrizes, seus mandamentos. E este servir, a base dele é o amor, porque sem amor não se faz nada. Se não há amor, é como o sino que tine. Se não há amor, somos pedras batendo uma nas outras. Sem amor, todo o nosso labor, toda a nossa fala é efêmera, é uma desgraça, é uma vergonha. Todo aquele que de verdade conhece Deus vai servir a Deus e ao próximo pelo amor e não por interesses. Não por interesses. O Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Servir de exemplo, servir dizendo para nós assim: o que eu estou fazendo, faça. Não é aquela falsa ideia, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, faço o que eu mando e faço o que eu fiz. Jesus diria assim. Jesus é o nosso exemplo. Os discípulos não estavam entendendo nada e começaram a brigar.
Quem seria o maior? Quem seria? Jesus entra na conversa, Mateus 20, versículo 25 e 28, e diz assim: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo é o nosso exemplo. E você me pergunta, mas é tanta coisa difícil, eu não consigo, isso é impossível. Concordo, de você mesmo, de mim mesmo, é impossível. Jesus, sabendo disso, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. O Espírito Santo vai ensinar, o Espírito Santo vai tratar, o Espírito Santo vai orientar. João 16, 7 e 8, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou enviar eles para vocês, e quando ele vier, vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo vai dizer assim: você precisa de mudança, você precisa seguir o exemplo máximo que Jesus. Seus pais podem ser bons, seus pais podem ter te ensinado coisas boas, mas Jesus é o seu exemplo. Venha hoje e eu te farei discípulo dele. Venha hoje e eu te ensinarei como seguir esse exemplo maravilhoso de humildade, de abnegação, de serviço a Deus.